Boa noite. Podemos nos sentar. Só que eu achei esse boa noite muito fraco, gente. Sei que tá frio, né? Mas a gente já teve a graça de participar da missa, aquecer o nosso coração. E como antes eu partilhava um pouquinho, assim, com a Cris, né? Eu tenho certeza que quem está aqui essa noite já está com o coração desejoso de aprender mais. É verdade ou não? Sim. Então, vou repetir de novo. Boa noite! Boa noite! Ah, melhorou. Muito bem. Então, assim, né? Hoje a gente vou lutar com todas as minhas forças, pedindo a luz do Espírito Santo para falar bem pouquinho, para a gente agir mais e nos entregar mais aquilo que nós vamos aprender, tá bom? Então que o Espírito Santo realmente me use, né, para que mais que falar, nós possamos experimentar. E o padre, graças a Deus, já explicou bem rapidamente, mas com profundidade, sobre a Ave Maria, que nós rezamos no terço. Só que, claro, muitas vezes nós vivenciamos algumas coisas na nossa caminhada que a gente não sabe a origem, a gente não sabe como começou, de onde veio. E eu tenho certeza que um dia Deus te chamou e você foi caminhando, você foi vivenciando. Nem tudo você sabia como era, mas a sede, o desejo que cada um temos de Deus vai nos impulsionando. Por isso, tenho certeza que se eu perguntar aqui, a maioria de vocês, né, se não 100% de vocês, já rezam o terço, certo? Quem reza o terço aqui? Olha aí, 100% já reza o terço. Mas nos falta muitas vezes o conhecimento, né? Não aquele, nossa, por quê, né? Por quê? Eu não quero rezar, né? Não, porque você já teve uma experiência. Mas tudo aquilo que a gente conhece mais, a gente ama mais, a gente vive mais com profundidade, certo? E por isso a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre o terço, sobre o rosário, onde começou, como começou. Segura aqui pra mim. Deixa eu... esses pontos primordiais que às vezes a gente não sabe, né? Nunca ninguém parou e nos explicou, certo? Então vamos lá. Então assim, na Idade Média, olha só, muito tempo atrás, né? Os fiéis já costumavam a rezar vários Pai Nossos e várias Ave Marias. Começou-se em especial aonde? Nos mosteiros. Então tinha os mosteiros e alguns dos irmãos, se não grande parte, eles não sabiam ler, né? E naquela época, em especial até hoje, claro, nos mosteiros, se reza os 150 salmos, se lê. E muitos dos irmãos, principalmente aqueles que começaram a entrar no mosteiro, eles não sabiam ler. Então, o que era feito? Como eles não tinham esse conhecimento da leitura, se pedia para eles substituir, né, pela oração do Pai Nosso e pela oração da Ave Maria, para que assim eles também chegassem a 150, certo? 150 salmos. Então, aí que começou essa questão, né, de a gente, porque vocês pararam para pensar, se a gente for rezar hoje, depois é mais, né, 200, mas no começo era 150. Então, veio dos salmos. Só que a partir do momento que os fiéis foram fazendo essa experiência, eles foram tendo também um encontro maior, um encontro mais profundo com Deus, dessa maneira. Por quê? Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas quando a gente... Acho que só acontece comigo, né? Mas a nossa semana é assim, né? Só falta gol, né? Não é assim?
Nossa semana é daquele jeito. Quando tem filho, então, meu Deus, né? Só misericórdia. Aí, mas também, quando às vezes a gente tem situações no trabalho, no trânsito. Hoje em dia, até a gente tá lá, né, no WhatsApp toda hora, celular, um monte de informação, um monte de coisa. Como que tá a nossa cabeça? Tá a milhão, turbulência total. E foi se percebendo que o quê? A oração do rosário, a oração do terço, nos possibilita acalmar a nossa alma e acalmar o nosso pensamento, certo? Então, quando você reza, às vezes, é claro, não é que você já inicia a oração, nossa, eu já tô, né? Mas vai te levando a essa profundidade. Sem falar, é claro, como o padre disse, né? Se eu pegar o Pai Nosso ao pé da letra, é bíblico, né? Todo mundo sabe. Se eu pegar a Ave Maria ao pé da letra, é bíblico, está lá na Bíblia. Mas, além de estar lá na Bíblia, me permite essa comunhão profunda com Deus, né? Eu começo a rezar e eu começo, talvez... Luciana, mas e quando eu tô tão agitado, tão agitada, que, nossa, tô com vontade de bater em um, esganar o outro? Não tem problema, Deus vai te levando a essa profundidade. Certo? Tanto a gente tem testemunhos concretos disso. Na Missão Belém, por exemplo, né, assim que os irmãos entram, mente a milhão, usando tudo que é droga, tudo daquele jeito. Só que por que nós rezamos 3 terços por dia, né, o rosário? Para justamente ir acalmando, justamente nos dando essa intimidade com Deus, né? Para você acalmar o seu exterior e o seu interior. Mas prossigamos, né? São Pio V atribuiu a eficácia dessa prece à vitória naval de Lepanto, que ao 7 de outubro, olha só o ano, né? Bem antigo, de 1571, salvou de grande perigo a cristandade ocidental contra a invasão dos turcos. Ou seja, outro pontinho aí pra gente aprender. Desde aquela época, né, desde antigamente, tinha-se dificuldades. Se eu perguntar pra vocês, quem não tem dificuldade nenhuma aqui, levanta a mão. Cadê, gente? As mãos erguidas. Né? Vocês não têm, né? Olha, todo mundo tem alguma dificuldade. Às vezes dificuldade com a gente mesmo. Às vezes tô com dor de cabeça. Às vezes tô cansado, né? Enfim, às vezes tantas coisas. E São Pio, naquela época, ele viu que, rezando o rosário, tivemos a possibilidade, como cristãos, de vencer uma batalha. E foi justamente no dia 7 de outubro. Por isso, desde 1571, se instituiu aí a festa do Santo Rosário, né? Dia 7 de outubro. Todo dia 7 de outubro é a festa do Santo Rosário. Luciana, então tá tudo certo. Eu só vou rezar o terço, só vou rezar o rosário em dia 7 de outubro. É isso que eu vou fazer. Atenção, a gente não pode deixar a graça passar. Porque como a gente, né, como eu estava falando e como vocês viram, as dificuldades na nossa vida são muitas. Não é uma só, não é só, né, um pedacinho. São várias dificuldades. Então, e não só esse Papa, mas todos os outros, sempre motivou muitos cristãos a rezarmos o rosário, a rezarmos o terço, para vencermos as nossas batalhas pessoais, familiares e até mesmo, né, tem uma parte que fala aqui, que ajuda a resolver, as dificuldades pessoais,
familiares e nacionais. A gente nem tem dificuldade, né? Assim, nesse tempo, meu Deus. Nas aparições também de Nossa Senhora, todas as aparições de Lourdes, de Fátima, ela sempre motivou a oração do terço, a oração do rosário. Tem até frases fortes, né? Que Nossa Senhora pede para nós rezarmos pela salvação do mundo, rezarmos pela nossa salvação, rezarmos pela conversão. Ela pediu para os 3 pastorzinhos de Fátima rezarem pela conversão. Então, puxa, se é algo que começou lá antigamente, começou a partir da palavra de Deus, e isso nem digo pela essência em si, que é o Pai Nosso, que é a Ave Maria, que o Padre Paulinho já explicou, a força que uma Ave Maria tem, né? Que eu estou repetindo a graça da encarnação, que eu estou repetindo tudo isso. Mas, independente disso, é uma oração que começou encarnada na palavra de Deus. Por quê? Para reproduzir os salmos. Começou daí. Depois daí, olha só, os cristãos tiveram a experiência de grandes graças, de vencerem batalhas enormes com isso. E nos motiva, assim também, a vencermos as nossas batalhas. Então, se aconteceu tudo isso na história da igreja, por que eu não vou rezar? Mas rezar de maneira ainda mais consciente. Rezar sabendo, né, como... Luciana, e o nome Rosário? Rosário vem concretamente de rosas. Então é a possibilidade também de oferecer rosas para Maria. Oferecer rosas para aquela que não é maior que Deus, mas para aquela que pode me levar até Deus. Outra graça do rosário, do terço também, que nós temos. Nós podemos imitar Maria. Maria, quando tinha uma dificuldade, né? Quando ela estava lá, o filho dela, ela parou lá nos pés da cruz e falou: tira esse menino daqui, pelo amor de Deus, né? Ele é santo. Foi assim que Maria fez? Maria guardava tudo no coração. E nós? Será que nós guardamos todas as coisas no coração? Eu digo por mim, né? Talvez, como aqui é tudo santo, não tenha a mesma dificuldade que eu, né? Tem hora que eu fico brava com o João Paulo, brava, né? Brava com a Chiara. E se eu paro, se eu rezo, isso me acalma, me possibilita seguir Maria também, imitar Maria, que guardava tudo no coração. O Padre Paulinho pediu pra gente organizar a festa o próximo ano, maior ainda. Meu Deus do céu, né? Foi tão difícil esse ano, foi um trabalho enorme, né? Foi muito difícil e tal. Então, já vamos começar a pedir pra Maria. Maria, eu não entendo muito, eu não aceito, eu não consigo, mas eu quero apresentar pra ti, né? Às vezes, sei lá, acontece alguma coisa na sua família, os casados aí, né? Ai, meu Deus, eu não concordo muito com aquilo que a minha esposa fala, eu não concordo muito com aquilo que meu esposo fala. Antes de você explodir, reza. Vai colocando no terço, vai colocando na sua oração pessoal. Igual Maria, ela não compreendeu tudo de uma vez, ela não sabia tudo de uma vez, mas ela foi pedindo para Deus ir tecendo a vontade de Deus no coração dela. Em cada Ave Maria que nós vamos rezando do rosário, nós também estamos pedindo para que isso aconteça, para que a vontade de Deus, vocês já viram, né? Geralmente tem gente que gosta de fazer tricô, crochê, né? Não tá pronto aquele bordado lindo, maravilhoso de uma hora para outra, mas tem que ir fazendo vários pontos, não é assim? Né? A Zézia é profissional aí na coisa já, né? Já
Para ficar bonito, são vários pontos. Então, em cada Ave Maria, você está pedindo para Deus tecer em você a vontade de Deus. Você está pedindo para Maria interceder por você aquilo que às vezes você não aceita, você não concorda, aquilo que muitas vezes você não consegue. Você não consegue. Vou dar um exemplo. Quando estourou a pandemia, né? Não sei como foi na vida de vocês, mas na minha até então, a minha rotina era: todo dia eu vinha para o Belém, os meus filhos estudavam em escolas aqui no Belém, porque eu moro em Santo André, logo ali, né? Então, para ficar o ritmo melhor, eu trabalhava aqui, ajudava na missão e eles estudavam aqui próximo. Eu sou viúva há 7 anos e tinha toda uma organização que eu conseguia, eu fazia e tudo dava certo, né? Vamos, vem e vamos que vamos. Quando estourou a pandemia, as notícias eram, né? Fique em casa, não leve seu filho no mercado, não pode ir. Meus filhos eram pequenos. Eu já, na minha cabeça, como que eu ia fazer? Como que eu ia comprar alguma coisa, deixar as crianças sozinhas? Aquele desespero na rua, era meio um clima de guerra. Não sei vocês, mas pra mim era. Entende? O que me ajudou a vencer nesse tempo em especial foi a oração. Fora todas as situações que vieram nesse tempo. Porque, imagina, meu filho tem um pique total. Ele estava acostumado a ir para a escola, brincar com os amiguinhos, ir no parquinho, fazer tudo que, né, uma criança. E eu moro em um apartamento. Graças a Deus, presente de Deus. Mas é um apartamento. Então imagina só. Mãe, posso fazer não sei o quê? Não pode. Pode? Não pode. Então a oração foi nos ajudando mais do que nunca. Nessa época, eu vi que eu precisava rezar. E talvez, aí já fica um exemplo para nós, né? Porque, às vezes, quando a gente começa a rezar, a gente fala assim, o melhor caminho é eu rezar sozinha. Principalmente para os pais, para as mães. Não vou rezar, deixa as crianças lá, eu vou rezar sozinha. Mas como que você vai ensinar a escola da fé para os seus filhos? Dá trabalho educar, mas você precisa rezar com eles. Você precisa, talvez eles vão errar as palavras, talvez igual até hoje é assim. Ave Maria, ô mãe! João Paulo, nós estamos rezando, João Paulo, cheia de graça. Ô mãe, só uma coisinha. João Paulo, é hora de rezar, depois você fala. Mas já pensou se eu desistir? Olha que bonito, que fala: a família que reza unida o rosário reproduz em certa medida o clima da casa de Nazaré. Põe-se Jesus no centro, partilham-se com ele alegrias e sofrimentos. Colocam-se nas suas mãos necessidades e projetos, e dele se recebe a esperança e a força para o caminho. Rezando o rosário pelos filhos e com eles, pais, os pais estarão apresentando as etapas de crescimento de Jesus desde a encarnação até a ressurreição como seu ideal de vida. Ao mesmo tempo, estarão realizando a catequese da oração. Então, se você não rezar com seu filho, se você não rezar em família, como que vocês vão estar vivendo os mistérios de Cristo? Tem coisas muito profundas, sabe? Pra gente meditar, pra gente parar.
né? Eu não posso, a partir de hoje, quando até daqui a pouquinho nós já vamos rezar, eu não posso rezar mais de qualquer jeito. Como eu disse, ainda mais para as crianças, é um desafio, né? Talvez para as mães é outro. Talvez você tá rezando e mentalmente vai vir um turbilhão, mas nós temos que deixar Deus ir tecendo a nossa alma, tecendo a nossa história, tecendo o nosso coração. E os mistérios, né, se a gente, depois de um tempo, o Papa João Paulo II, ele instituiu os mistérios luminosos, que é até o que nós vamos rezar já, hoje. Porque antes só eram 150, lembra os salmos? Tinha o gozoso, onde se contemplava, né, a espera de Jesus. Depois tinha o doloroso. Talvez nem tudo entre na sua cabeça na mesma hora, mas a gente está contemplando tudo aquilo que Jesus passou. E depois a ressurreição, a vida eterna, né? Em Jesus e por Jesus. Só que aí João Paulo II, ele instituiu o mistério luminoso, a fim de que nós também contemplássemos aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Ou seja, quando você reza o rosário, em todas as dimensões, você está deixando que a palavra de Deus encarne em você. Olha que profundo, né? É forte quando você pega e lê, é forte. Mas rezar cada Ave Maria em todas as situações é você deixar que a palavra de Deus encarne em você. E só para fechar, para a gente rezar, né? É que tem muita coisa bem forte assim. Mas só quero falar isso para vocês, assim, né? Que um bispo, segundo Dom T.P., o próprio terço é um símbolo. Ele forma um círculo. Sua saída coincide com a chegada. Lembro que Jesus falou: saí do Pai e volto ao Pai. Nós também viemos do Pai e devemos voltar a Ele. Então, quando você pega, tem muitas outras coisas, mas só de você pegar o terço na mão, você se aproxima de Deus, você se aproxima de Maria e deixa com que a sua vida, na sua vida, o centro seja o próprio Deus, o próprio Cristo.